começando mais uma edição do seu podcast semanal No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e o nosso propósito é divulgar a cultura do vinho sem afetação. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, nos escutando. Nós estamos aqui no podcast No Mundo do Vinho, nossa primeira edição, nosso programa piloto. É um produto que a gente vem há algum tempo já pensando para tratar um pouco da nossa paixão sobre o vinho. A gente fala aqui de Blumenau, dos estúdios da Rádio Mix, né? Estúdio bacana, bonito, mas a gente fala para o Brasil inteiro para trazer um pouco dessa paixão pelo vinho, um pouco de conhecimento sobre essa bebida que tem sido tão consumida pelas pessoas nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Eu sou o jornalista Estevão Limana e tenho aqui comigo o prazer de conversar com o Sidney Lucas, sommelier, um cara que já está no mundo do vinho há muito tempo. Sidney, seja bem-vindo, muito obrigado por topar esse desafio e estar juntinho com a gente. Muito alegre de ter sido convidado para isso, de fazer parte desse projeto, que vai ser sucesso com certeza. E vamos remar, vamos levar a cultura do vinho a todos. É verdade, Sidney. A gente estava falando aqui agora que você é sommelier, já está há um tempo aí nesse mundo do vinho. Queria que tu contasse para quem está nos assistindo, nos acompanhando, quem é o Sidney Lucas e de onde é que surgiu essa paixão do vinho? Bom, sou mineiro, trabalho com vinho há 22 anos já. E a paixão do vinho foi surgindo aos poucos, né? Eu trabalhei muito tempo na restauração e hotelaria e fui descobrindo aos poucos o vinho, fui vendo oportunidade nisso e fui entrando no mundo do vinho. E quando resolvi me profissionalizar em 95 e comecei a estudar, comecei a buscar a formação e em janeiro de 2000 comecei a exercer a profissão. Então já tenho aí um tempinho imerso nesse mundo. No mínimo 22 anos, então se é janeiro de 2000, mínimo 22 anos. Já tomou bastante vinho então, Sidney? Ah, sim, enfileirado, dá uma volta ao mundo, eu acho. Que legal, que bacana. E você trabalha aqui em Blumenau, já desempenha algumas funções no estado. E como é que está sendo essa experiência aí? É algo que se apaixona, não sai mais? O pessoal diz que às vezes o mundo da comunicação, o rádio, a TV é uma cachaça e ninguém mais quer sair. Dá para dizer então que a sommelieria é um vinho que vicia e não sai mais? Normalmente a paixão pelo vinho vem antes da profissão, né? Então é por isso que é de fato uma relação de paixão. Quem descobre o mundo do vinho acaba ficando encantado por isso e de fato é uma área muito boa de se atuar porque traz muito conhecimento, assim, e normalmente a paixão vem antes do que a profissão. Então muita gente abandona profissões aí para poder se tornar sommelier e trabalhar com isso. Pois é, eu digo assim, eu sou jornalista, eu tenho 23 anos de idade, mas vou dizer que, pra mim, o vinho, ele foi a primeira bebida que eu tomei. Eu demorei assim, eu fiz o que a lei manda, né? Só fui beber depois dos 18, 19 anos e comecei pelo vinho. E, gostei, fui vindo, aí a gente acaba... Eu acho que o vinho, ele tem uma coisa bacana que ele acaba fazendo você pesquisar, né? Fala você, que região é essa aqui? E vai se tornando curioso. Eu sempre gostei muito de história, de filosofia, de entender da geografia dos países. Eu acho que isso vai chamando a atenção e também deu pra criar essa paixão, esse hábito também que se tornou, né? E hoje sou jornalista, faço uma pós-graduação em enologia para aprender um pouquinho mais. Não sou nada, né? Expert, não entendo muita coisa. Quem vai nos explicar tudo aqui nesse podcast é o Sidney, mas... é algo que a gente recomenda, né? O pessoal toma, acho que até a pele melhora, né? A gente fica mais rejuvenescido, mais feliz, né? Melhora tudo, tem muito antioxidante, então a gente fica mais bonito, inclusive. Sabe que... Mas quando se fala de vinho, tem que falar de alimento, né? Só no Brasil que o vinho é visto como bebida alcoólica, e de fato é uma bebida alcoólica. Mas nos países que já têm o vinho como tradição, como cultura... faz parte da cultura alimentar deles. Então o vinho é visto como alimento, está sempre presente à mesa ali. E inclusive se for comparar países que têm tradição de destilados, por exemplo, como Rússia e outros países que têm destilados, algum tipo de destilado como cultura, os países que têm o vinho como cultura são países que têm índices de alcoolismo muito menor
do que esses outros países, como cultura de cerveja, cultura de destilados. Então é uma maneira de ver o vinho mesmo, porque ele é visto como alimento e não como uma bebida alcoólica. Então a finalidade com que se usa essa bebida é diferente. E ele é consumido como um alimento também, porque eu vejo assim, a gente assiste alguns filmes mais antigos, ou filmes que retratam o velho continente, a Europa, sempre tem um vinhozinho, o pessoal sempre... até tô lendo um livro atualmente que se chama Vinho e Guerra, né? Ele fala um pouco sobre a tomada nazista dentro das vinícolas e das adegas e como isso acabou tirando a personalidade do povo francês, por exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão alemã dentro da França, né? Naquele tempo ali que compreendeu de 42 a 44, eu acho, essa invasão na França. Isso está dentro da cultura, da tradição das pessoas, e bem que você falou, é um alimento. E você que tem mais experiência também nesse mundo, com o pessoal do velho continente assim, Sidney, isso faz parte do DNA deles? Faz, é intrínseco, né? Assim como a cultura mediterrânea, da alimentação mediterrânea, né? O vinho é um tripé ali, né? Que é vinho, azeite e peixes, né? E animais marinhos, né? Então, sempre está o vinho ali. Onde quer que seja a região da França ou a região de qualquer outro país, como Itália, Alemanha, são países que essa cultura é muito firme, muito forte. E eles não vivem, né? Não ficam sem o vinho, porque é como o brasileiro ficar sem o seu feijão, por exemplo. É algo que faz parte da cultura alimentícia desses povos. E por isso eu acho que talvez esses povos tenham essa tradição e também saibam, tenham um conhecimento maior, porque eu acho que é herdado, né? As famílias vão tomando vinhos, as pessoas vão se interessando, e a gente fica sempre naquela dúvida, né? É difícil entender vinho, é difícil tomar vinho. Sidney, para começar a tomar vinho, o que a pessoa que está nos assistindo, está nos escutando pelo Spotify, pelas redes sociais, pode entender, assim, quais são esses passos que a pessoa deve dar para poder apreciar essa bebida que é tão maravilhosa? Essa questão de a gente achar que vinho, que o europeu, pela cultura do vinho que tem, eles entendem mais de vinho, é falsa. Há uns 20 anos, mais ou menos, teve uma associação lá, uma entidade lá, resolveu aplicar uma prova para os cidadãos comuns desses países tradicionais no vinho, de questões técnicas a respeito de vinho. O índice de acerto foi pífio. As pessoas bebem o vinho justamente pelo hábito, então. Pelo hábito, pela tradição e por ver ali como um alimento de fato, como é. Então o conhecimento é obtido por quem busca profissionalmente ou por hobby, seja ele europeu ou brasileiro. Sim. Então a maioria das pessoas que bebem ou come alguma coisa dificilmente vai saber como se faz, como é composto ali. Então, mas eles bebem mais que nós? Bebem mais. O consumo per capita no Brasil está cerca de 3 litros ao ano, né, per capita, enquanto que países como França passa dos 40, Itália também passa dos 40, chega nos 50 litros per capita anual. É bastante coisa. Mas entrando então no tema do podcast de hoje, a gente vai falar sobre o que é necessário para começar a entender o mundo do vinho. E respondendo então a sua pergunta, Estevão, as pessoas tendem a... Não é que elas acham, né? Aquelas pessoas que estão mais introduzidas no vinho, elas passam uma impressão de que entender de vinho é complicado, é difícil, ou é para poucos, né? E as dicas de hoje vão para você que foi envolvido, né, nesse mito, mas que gostaria de adquirir o hábito de beber vinho, mas ainda não o fez por conta desse mito, dessa aura de elitismo, de ser para poucos, de ser difícil, que se criou em torno dessa bebida, né? E não tem nada disso. Então a gente vai te dar dicas hoje para ser introduzido nesse mundo sem esnobismo, sem chatice. O mundo como ele é. Eu fiquei com uma dúvida, você falou que tem essa aura de elitismo, etc. Isso, Sidney, é feito pelas pessoas que tomam vinho ou às vezes pelas vinícolas, pelas as empresas? Como é que você vê isso? Boa parte é por culpa dos enochatos. Essas pessoas que entram no mundo do vinho, começam a aprender alguma coisa e começam a botar regra demais, né? Ou começa a falar de uma maneira muito rebuscada, ou colocar muito ritual, aumentar muito esse ritual para o consumo do vinho. Isso é um problema. É claro que tem coisas no vinho, no mundo do vinho, que são um pouco mais difíceis. Não tem como simplificar, por exemplo, a complexidade do solo da Alsácia, que é um mosaico de
de pontos, de composições diferentes em cada parcela dela ali, que isso é um pouco mais difícil de aprender. Mas não é impossível, e na medida que começa a estudar, a ler um pouquinho, isso vai sendo fácil de assimilar. Agora, o maior problema de criar esse mito em torno do vinho, que isso é difícil, é para poucos, é por culpa da maioria das pessoas que entendem um pouco de vinho, sim. Entendi. E você vê que isso vem mudando, existe, eu leio às vezes que existe um termo que seria a democratização do vinho. É um termo que talvez venha até com um apelo político junto, a gente não sabe bem, mas é algo que tem tomado, assim, principalmente os jovens. Isso está acontecendo? Está acontecendo, o consumo está aumentando bastante. E sabe o que é legal, Estevão? É que, ao contrário de outras bebidas, na medida que a pessoa começa a consumir vinhos e aprender um pouco mais sobre vinhos, a tendência é ele consumir menos em volume e aumentar a qualidade. E tem muito que crescer no Brasil ainda, então com menos de 3 litros per capita, a Argentina consome 25, se não me engano, algo assim, 20 e poucos litros per capita. Então nosso mercado tem muito que crescer e tem muita gente para entrar nesse mundo do vinho ainda. Mas a ideia é essa, que o nosso propósito aqui é apresentar o vinho de uma maneira acessível, né? Nada sem complicação. É claro, aquilo que for um pouco mais complicado a gente explica de uma maneira didática e fácil de compreender, mas sem enochatice. Mas para quem está começando não precisa desses termos, do vocabulário rebuscado, nem nada disso. Não, de forma alguma. São 2 dicas que são mais importantes, né? Que a gente pode dar para quem está começando a consumir vinhos. A primeira dica é começar a beber sem preconceito. Porque tem gente que fala que gosta disso, gosta daquilo, gosta só de vinho seco, só de vinho doce, só de argentino, só de chileno. Isso é uma besteira. Primeiro é definir, aprender, na verdade, qual é o seu gosto pessoal. Se for para definir esse gosto pessoal, tem que beber de tudo. Então você começa a experimentar. Vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, vinho doce, vinho seco, vinho chileno, argentino, Malbec, Cabernet. Vai experimentando. Eu gosto de brincar dizendo que o vinho é uma bebida emocional. Por que ela é emocional? Primeiro que a gente não joga uma taça ou uma garrafa de vinho estragado na pia com a mesma ausência de sentimento que a gente faz com uma cerveja estragada. Cerveja você não tá nem aí. Pega a cerveja, abriu, ela tá choca, tá estragada, vai lá, joga. E pega outra, tá tudo certo, e sai cantando pneu, tá de boa. Já vinho não, por pior que ele seja, por mais barato que ele seja, dói. Né? Então, a gente tendo essa consciência de que o vinho é uma bebida emocional, você pode, de maneira intencional, pisar em terra fofa de vez em quando. Então, ao invés de pisar em terra firme, claro, vai ter um momento ali que você vai querer um vinho que você já conhece, que sabe que é bom, que te agrada. Mas de vez em quando é bom você estar aí aberto à frustração. Justamente para conhecer e diversificar e, pelo menos, se não gostar, saber o porquê que não gosta, saber explicar o porquê que não gostou desse vinho, daquela uva, daquela região. Mas é importante, principalmente, para poder definir o seu gosto pessoal. Definindo o gosto pessoal, vai ficando mais fácil e mais difícil de errar, né? Mas se você ficar se economizando aí, ficar evitando a frustração no mundo do vinho, de fato você suas emoções vão estar mais controladas, você vai sofrer menos. Mas também você não vai ter aquela alegria extrema de chutar para gol e botar na gaveta. Sim. Então você resolve experimentar uma uva, uma região, um país que você nunca bebeu, você vai com medinho, aquela cisma de que pode estar errado, jogou dinheiro fora. Mas também quando você acerta, a alegria... O coração ferve, né? É proporcional à frustração de quando você tem que jogar na pia. Então eu queria que tu explicasse pra gente o que tradicionalmente o brasileiro faz. A minha percepção é que o brasileiro ele sempre ele compra um vinho comercial do supermercado pelas primeiras vezes, ok. Ele sempre parte pro Cabernet Sauvignon e pro Malbec. Essa é a tendência? Isso é um erro? É um acerto? O que você enxerga assim, Sidney? Não por ser Malbec ou Cabernet ficar repetindo sempre o mesmo. O problema é esse, é repetir sempre o mesmo. Então, seja Itália, seja Portugal, seja Malbec, seja Argentina, ficar sempre pisando em terra firme. Então, o ideal é isso, é diversificar o consumo e estar aberto a se frustrar às vezes, a encontrar alegria ali, às vezes na aventura, mas está aberto a isso, está aberto à frustração. E isso vai te trazer algum conhecimento, experiência para definir seu gosto. A segunda dica, Estevão, acho que a gente já pode passar para ela. Claro. É que ao gostar de algum vinho,
a pessoa buscar no rótulo ali um termo, um termo ou outro ali, escolhe ali 2, 3 termos que estão escritos no rótulo ali e dá uma gugada. Nós estamos com uma garrafa aqui na mesa, então, por exemplo. Quer exemplificar pra gente o que seriam esses termos, para quem não conhece, talvez não tenha familiaridade, Sidney? Pode ser? Sim. Que vinho é esse, então? Ó? É um vinho nacional, né? O produtor é Hermann, família Hermann. O nome do vinho é Matiz e aqui está escrito Touriga Nacional. Então, por exemplo, são 3 termos que a gente pode usar de exemplo. Hermann, o que é isso aqui? Na internet, claro, você não vai ficar só numa gugada. Você vai entrar em 3 ou 4 sites aí para poder... Porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então tem muita informação ruim na internet. Sim. Mas então depois de fazer uma pesquisa, você vai ver que Hermann se trata de um produtor nacional. Matiz, não vai encontrar nada, porque esse aqui é só o nome fantasia que deu pro vinho. Só vai encontrar esse vinho à venda na internet e tal. Já Touriga Nacional, se der uma gugada, você vai descobrir que é uma uva típica para fazer vinho, uma uva vinífera, que é típica de Portugal, é uma uva portuguesa. Então, esse tipo de pesquisa, de médio prazo e longo prazo, vai trazer bastante conhecimento. Beleza. Isso em 10 minutinhos de leitura a cada garrafa consumida. E a gente vai ver sempre um rótulo dessa forma nos vinhos do Novo Mundo, que a gente chama, né? Nos vinhos brasileiros, chilenos e argentinos. É mais ou menos essa composição, o rótulo? Sim, mas vão ter outros termos que vão trazer informações diferentes. Então, por exemplo, você vai beber um vinho que está escrito Antinori, escrito Toscana, ali no rótulo. Se pesquisar Antinori, você vai descobrir que é um produtor dos mais conceituados que existe. Já Toscana, você vai descobrir que é uma região da Itália Central, cuja uva é Sangiovese, a principal na região. Entende? Então, 10 minutinhos de leitura, 5 minutinhos de leitura a cada garrafa, a longo prazo e médio prazo, vai trazer muito conhecimento. Então, 2 dicas. Diversificar o consumo e também dar aquela pesquisadinha no rótulo, dos termos encontrados nos rótulos, entende? Então, um vinho italiano vai estar lá escrito Chianti, por exemplo. Você já vai descobrir que é uma sub-região da Toscana. França, Provence, está escrito ali Provence. O que é Provence? O que é isso aqui? Já vai descobrir que é uma região do sul da França. Então isso vai trazendo bastante conhecimento a médio prazo. Tá legal, é ótimo. 2 dicas importantes então para quem quer começar esse mundo dos vinhos, para quem quer se aventurar, né, e começar a apreciar essa bebida que é tão amada e que dá, né, origem a esse nosso podcast muito bacana aqui. Sidney, a gente sabe também que as bebidas, assim como os alimentos, elas são afetivas, né? Elas têm aquela lembrança, elas marcam o nosso coração muitas vezes. E com vinho não é diferente. A gente sabe, aquela vez eu fiz uma receita, eu recebi meu padrinho, a madrinha e o primo X tal, e tomei aquele vinho. Por que isso acontece? Por que a gente tem essa recordação tão grande do vinho assim? Porque de fato ela mexe com o nosso emocional, né? É muito comum, não só pela presença de alguém que a gente gosta, que essa presença torna o vinho melhor de fato, tanto que depois você pode experimentar o mesmo vinho numa outra ocasião e não achar tão bom. Assim também é quando você viaja para alguma região, por exemplo, ali legal, aquelas regiões bonitas, diferentes ali, viníferas, vitivinícolas, e toma um vinho local, acha maravilhoso, leva 2, 3 garrafas para casa e chega em casa, talvez perceba que não era tão bom assim o vinho, justamente porque o vinho ele nos emociona, né? Sim. Ele nos envolve com essa questão sentimental, emocional. Por isso, vinho é uma bebida emocional, sim. E você lembra um dos primeiros vinhos que bebeu, aquele que marcou o coração lá atrás, antes da carreira do vinho, assim, bebendo assim, como em família ou como lazer? A minha primeira... Tem várias, mas vou te falar a primeira que me marcou. Eu estava no início do exercício da profissão, trabalhava em um restaurante chamado Lansolite, em Belo Horizonte, e lá eu abri uma garrafa de um vinho chamado Latache, de um produtor chamado Romanée Conti, que é um dos ícones, Sim. dos produtores icônicos do mundo do vinho. E esse Latache era safra 82, que não é uma safra excepcional, não é uma boa safra na Borgonha, região dele. E isso foi em 2002. 2001 ou 2002. Então o vinho já estava com 20 anos, mais ou menos. E o vinho incrível de uma safra regular. Sim. Essa foi a primeira boa memória que o vinho me causou. Experimentar um Latache de safra razoável e o vinho, apesar de safra razoável, ser espetacular.
Romanée Conti é um produtor, assim, famosíssimo, né? Tá há séculos produzindo, né? É icônico, é um dos ícones do mundo do vinho. Acho que tem um dos vinhos mais caros do mundo, é dessa produção, né? O Romanée Conti, que leva o nome do produtor, dependendo da safra, chega a custar 25, 30 mil. R$1.000. Um Latache, que é o segundo de cima para baixo, é de uma safra excepcional, de uma safra mais rara, facilmente uns 15, 20 mil. Pra quem não sabe, Romanée Conti, alguns dias atrás, o jogador Neymar postou uma foto do Romanée Conti de 98, e aí o pessoal começou a dar um Google lá e viu que valia R$200 a garrafa. Ou então, se você é mais das antigas, é aquele vinho que ficou famoso também, que o ex-presidente Lula, quando venceu a segunda eleição, abriu também, saiu nos jornais, o presidente Lula comemora a eleição a presidente tomando um Romanée Conti de R$50.000. É nesse nível aí. O Lula não gosta só de vinho desse nível não, cachaça também. Eu servi o Lula em Goiânia uma vez, uma cachaça Havana. Havana. É uma das cubana. Cachaças mais... Não, brasileira. Não, brasileira? Uma das cachaças mais caras que existe, tá? Milhares de reais. Alguns milhares de reais. Deve estar uns R$2.000 a garrafa hoje. Bebe bem, então, o homem. Ele gasta. Gasta. Ele gosta de gastar. Legal, legal. Sidney, nós falamos sobre esse afeto do vinho, né? Eu também lembro das primeiras garrafas. Eu fui um pouquinho mais humilde, assim, né? Eu tomei um reservado chileno. Eu lembro que eu comprei no mercado, tava muito frio. Eu morava no Rio Grande do Sul ainda. Tava muito frio, falei, meu Deus, eu tenho que se esquentar com alguma coisa, que o ar-condicionado não dava conta, a coberta também. E eu lembro que eu tomei com a minha esposa, que agora era namorada na época. A gente tomou, também foi algo que foi muito bom, assim, quando a gente experimentou pela primeira vez, assim, tomando. Marcou bastante. Mas a gente vê que nesses tempos pra cá, a gente tem muita variedade de vinho no mercado, tem muita coisa. O brasileiro também tá tendo um boom, né? Se você sai na sua cidade, tá nos escutando e nos assistindo ver, tem muitas adegas, enotecas novas, né? Dá pra dizer que é um boom, né? Desse tipo de empresa. Isso é um boom do mercado? Será que o consumidor brasileiro tá se mexendo ou é algo perene, tipo aquele boom das barbearias que teve uns anos atrás, ou que sempre tem de algum tipo de comércio, Sidney? É um pouco de tudo, né? É claro, lembra dos karts, quando começou a surgir kart no Brasil? Sim, lembro. A cada esquina você tropeçava em um, caía em cima de outro. É verdade. Mas muitos deles persistiram, continuam, né? O hábito criou hábito em muita gente e, claro, muitas fecharam, acaba dividindo o mercado e algumas sobraram, mas o hábito ficou. No mundo do vinho, no caso do vinho, o aumento, o consumo tem muito que crescer ainda e a gente consome nada. O consumo no Brasil é muito pequeno, é pífio. Mediante essa possibilidade de crescimento e a pandemia acelerou bastante o consumo de vinho e a disseminação da cultura do vinho. Então é natural que muita gente queira entrar no mercado, poucos vão ficar, poucos vão sair, alguns vão sair, outros vão ficar, mas de fato o consumo está aumentando, aumentou durante a pandemia, mas esse crescimento é certo. Então quem está entrando no mundo do vinho hoje, seja como empreendedor e tudo, tem um futuro interessante pela frente, sabe? Bacana. E a gente vê que existem consumidores para todos os tipos, né? Existe o consumidor mediano, que vai gastar pouco, que vai gastar muito, que vai gastar muito mesmo. Eu acho que tem esses diferentes públicos, né? Sim. O público está aumentando muito, né? Então, e normalmente quando aumenta a demanda, começa a surgir novas vinícolas, novas lojas, novos lojistas, isso que complementa a resposta à sua pergunta ali inicial, né? Então, mas a gente já vê um boom de crescimento, mas ainda precisa de vários booms. Tem espaço para muitos booms ainda nas próximas décadas, nos próximos anos. Legal. Porque o nosso consumo é muito pequeno. Sidney, chegou a hora do nosso podcast No Mundo do Vinho, do nosso momento do brinde. Qual vai ser o nosso brinde do dia? Hoje você ficou a cargo de trazer o nosso primeiro rótulo que vai ser apreciado. A gente já falou um pouquinho sobre ele, mas queria que você trouxesse... Ele vai servir pra gente que está nos assistindo, que o Sidney vai servir um vinhozinho bom. Nós pode, aqui no podcast do Mundo do Vinho, pode beber em horário de trabalho, tá liberado. E a gente vai... Porque não é um trabalho aqui, é uma descontração, né? E a gente vai apreciar esse vinho. Eu queria só você falar, se você falou antes, da Vinícola Hermann, é um vinho brasileiro. De que região que é? É do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, gaúcho. No gaúcho. Essa vinícola, muito boa, tá? Uma vinícola minúscula, muito pequena, muito criteriosa, tudo que faz com muita qualidade, espumantes excepcionais, vinhos tintos, brancos, muito bons. E é
um Touriga Nacional. Touriga é uma uva portuguesa, né? Sim, é portuguesa e aqui no Brasil os produtores insistiram muito tempo em Cabernet. Só que eles estão fazendo o caminho inverso agora. Estão tirando o que tem de Cabernet, deixando muito pouco e investindo em uvas que amadurecem antes, como Touriga Nacional, Aragonês, outras uvas italianas como Sangiovese. Então o vinho brasileiro está mudando para melhor. Já era bom, está ainda melhorando. E o vinho brasileiro daqui 5, 10 anos vai estar muito melhor do que é hoje. Eu tive a experiência até de conversar com representantes de uma marca lá do Nordeste, Rio Sol, que lá também estão produzindo Touriga Nacional e com uma variedade boa, assim, com a uva que tem dado bastante resultado mesmo num terroir diferente, né, de regiões mais quentes, às vezes com o solo mais areia, né, não é um solo tão tradicional como a gente tem aqui na região do Rio Grande do Sul. Você está vendo aí o Sidney abrindo o rótulo, depois vai estar disponível para você que só nos escuta, não está nos assistindo. Vai estar disponível lá no Instagram, acessa @nomundodovinho, vai ter a foto desse rótulo, nós vamos apreciar esse vinho para saber, né? Porque não dá para falar de vinho sem estar bebendo. Acessa lá, @nomundodovinho, deixa lá seu like nas nossas fotos, vai conhecer a gente também, segue a nossa página e, é claro, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, No Mundo do Vinho, para poder acompanhar esse podcast que vai ter uma frequência semanal e que vai ser uma experiência muito bacana que a gente faz aqui de Blumenau, terra da cerveja, mas falando de vinho, né? Terra da cerveja falando de vinho. Bacana isso, né? Até dá para falar de vinho sem estar bebendo, mas o papo flui melhor se tiver um vinho na taça. Um brinde, então? Bom, ainda seguindo aquela questão sobre o que é necessário para começar a entender o mundo do vinho, tem algumas coisas que são relevantes que a gente precisa falar, Estevão. As pessoas precisam saber que o vinho nem sempre esteve relacionado à sofisticação. Ela é uma das bebidas mais populares que existe e nada tem a ver com ostentação e snobismo, como a gente falou no início. Por quê? Inclusive, quanto mais se aprende sobre vinho, a tendência é mais vê-lo com simplicidade. Porque é assim que essas regiões produtoras, históricas, veem o vinho como um alimento, como algo... Vê o vinho com uma certa simplicidade, por melhor que o vinho seja. Então isso é um senso comum entre os produtores, entre os consumidores, enfim, né? Essas pessoas que já têm a cultura um pouco maior lastro de cultura do vinho. É uma bebida milenar, sempre esteve nas mesas dos reis, mas não só. Também sempre esteve nas mesas dos súditos, né? Então, é uma bebida que todos consomem nos países mais tradicionalistas, mais com uma cultura maior no mundo do vinho, dos europeus em especial. Está na mesa dos ricos, dos medianos, da classe média, dos pobres, do trabalhador da vinha, do motorista, do chofer de ônibus, né, do advogado. Então é uma das bebidas mais democráticas que existe, né? Então ela acessa a todas as camadas sociais. Então é um chamado aqui, antes de a gente terminar, para eu não me esquecer, a todos aqueles que quiserem entrar no mundo do vinho, começar a aprender, começar a estudar a respeito, que continue vendo o vinho com uma certa simplicidade e não com esnobismo ou com esse exagero de que só atrapalha, né? Que outras pessoas entrem no mundo do vinho. Você tem amigos enochatos, Sidney? Não, eu evito. Por quê? Eu corro deles, então quando eu vejo já estou distante, já viro as costas. Mas você já foi um enochato lá atrás, lá no passado? Rapaz, eu acho que não, viu? Acho que não, porque eu nunca estudei por hobby. Eu sempre estudei buscando a profissionalização. Então eu acredito que isso me afastou da enochatice. O pessoal tem gente aí que faz pós-graduação em enochatice, né? Eu acho que deve ter algum lugar que forma esse tipo de comportamento, porque tem uns que são com perfeição. Então fica a dica aí, quem está nos acompanhando. São grandes enochatos, muito bons. Fujam dos enochatos, essa é a dica então. Corra. Então nós temos a dica número 1 do vinho aí, que é para a gente começar a beber sem preconceito. A dica número 2 é pesquisar os rótulos. E a dica número 3 é fugir dos enochatos. Não seja um enochato e se encontrar um, corra. Essa é a número 4. É verdade. E lembre-se que o vinho nunca foi uma bebida só de reis. É de súditos, é de todos que queiram acessá-lo.
É verdade, show de bola. Isso é legal porque a gente tem aquele preconceito, aquele estigma fica, tá passando. E eu acho que a partir do momento que esse estigma for se perdendo, mais pessoas vão tomar vinho e o Brasil vai ser um país até mais alegre, né? Vai tomar vinho, vai estar consumindo mais e a gente tem um potencial tão grande aqui no Brasil. Mas isso é papo para os nossos próximos episódios, né, Sidney? Tá certo? Isso aí, serão muitos, né? Serão muitos, com certeza. Você, falando de novo, segue a gente lá no @nomundodovinho, se inscreve aqui no canal do YouTube, deixa seu like, curte a nossa postagem e, é claro, siga também aqui no Spotify, você que nos escuta pelo Spotify, porque você nos seguir aí, deixar a sua contribuição, faz a gente se espalhar pelo Brasil inteiro para ver se a gente consegue empurrar esses enochatos para lá. Sidney, muito obrigado pela participação, aqui a gente está de volta na semana que vem. Isso aí, até a próxima então. Um abraço e um brinde ao No Mundo do Vinho.